Valley. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez e neste vídeo eu vou fazer a prova da EFON, prova de português, um caso de burro, Machado de Assis. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo que lhe parecerá vulgar e porventura torpe. Releve a importância, os gostos não são iguais entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço. Ao pé dos trilhos de bonde estava um burro deitado. O lugar não era próprio para remanso de burros, donde concluí que não estaria deitado, mas caído. Instantes depois, ia com um amigo. Vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos, meio mortos, fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim. Diante do animal havia algum capim espalhado e uma lata com água. Logo não foi abandonado inteiramente. Alguma piedade houve no dono ou quem quer que seja que o deixou na praça, com essa última refeição à vista. Não foi pequena ação, se o autor dela é homem, que leia crônicas, e acaso ler esta, receba aqui um aperto de mão. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água, estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. Meia dúzia de curiosos tinha parado ao pé do animal. Um deles, menino de 10 anos, empunhava uma vara e se não sentia o desejo de dar com ela na anca do burro para espertá-lo. Então eu não sei conhecer meninos, porque ele não estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da anca. Diga-se a verdade, não o fez, ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos minutos, porém, valeram por 1 hora ou 2. Se há justiça na terra, valerão por 1 século. Tal foi a descoberta que me pareceu fazer e aqui deixou recomendada aos estudiosos. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência. Indiferente aos curiosos, como ao capim e à água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Era um trabalho interior e profundo. Este remoque popular, por pensar, morreu um burro, mostra que o fenômeno foi mal entendido dos que a princípio o viram. O pensamento não é a causa da morte. A morte é que a torna necessário. Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é o exame da consciência. Agora, qual foi o exame da consciência daquele burro? É o que presumo ter lido no escasso tempo que ali gastei. Sou outro Chapolion, porventura maior. Não decifrei palavras escritas, mas ideias íntimas da criatura que não podia exprimi-la verbalmente. E diria o burro consigo: por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Não furtei, não menti, não matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em toda a minha vida, se dei 3 coices. Foi o mais isso mesmo antes de haver aprendido maneiras de cidade e de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar, quando ao usurro o rei dele como linguagem. Ultimamente é que percebi que não entendi e continuei a zurrar por ser costume velho, não com ideia de agravar ninguém. Nunca dei com o homem no chão. Quando passei do Tilbury ao bonde, houve algumas vezes homem morto ou pisado na rua, mas a porta de que a culpa não era minha. É que nunca segui o cocheiro na fuga.
deixava-me estar aguardando a autoridade, passando a ordem mais elevada de ações. Não acho em mim a menor lembrança de haver pensado sequer na perturbação da paz pública. Além de ser a minha índole contrária a arruaças, a própria reflexão me diz que, não havendo nenhuma revolução declarado os direitos do burro, tais direitos não existem. Nenhum golpe de Estado foi dado em favor dele. Nenhuma coroa os obrigou. Monarquia, democracia, oligarquia, nenhuma forma de governo teve em conta os interesses da minha espécie. Qualquer que seja o regime, ronca o pau. O pau é a minha instituição, um pouco temperada pela teima que é. Em resumo, o meu único defeito. Quando não teimava, mordia o freio, dando assim um bonito exemplo de submissão e conformidade. Nunca perguntei por sóis nem chuvas. Bastava sentir o freguês no tilburi ou o apito do bonde para sair logo. Até aqui os males que não fiz. Vejamos os bens que pratiquei. A mais de uma aventura amorosa terei servido, levando depressa o tilburi e o namorado, a casa da namorada, ou simplesmente empacando em lugar onde o moço que ia ao bonde podia mirar a moça que estava na janela. Não poucos devedores terei conduzido para longe de um credor importuno. Ensinei filosofia a muita gente, esta filosofia que consiste na gravidade do porte e na aquietação dos sentidos. Quando algum homem desses que chamam patusco queria fazer rir os amigos, fui sempre em auxílio deles, deixando que me dessem tapas e punhadas na cara. Enfim, não percebi o resto. E fui andando, não menos alvoroçado que pesaroso. Contente da descoberta, não podia furtar-me a tristeza de ver que um burro tão bom, pensador, ia morrer. A consideração, porém, de que todos os burros devem ter não seriam menos exemplares do que esse, porque se não investigará mais profundamente o moral do burro, da abelha já se escreveu que é superior ao homem, e da formiga também, coletivamente falando, isto é, que as suas instituições políticas são superiores às nossas, mais racionais, porque não sucederá o mesmo ao burro, que é maior. Sexta-feira, passando pela praça 15 de novembro, achei o animal já morto. Dois meninos parados contemplavam o cadáver, espetáculo repugnante, mas a infância, como a ciência, é curiosa sem asco. De tarde já não havia cadáver nem nada. Assim passam os trabalhos deste mundo, sem enxergar o mérito do finado. Força é dizer que, se ele não inventou a pólvora, também não inventou dinamite. A dinamite já é alguma coisa neste final de século. Requiescat in pace. 21ª questão. Sobre o texto lido, podemos afirmar que, nessa questão precisamos ter atenção após a leitura do texto, um texto longo, tipicamente de Maria Mercante, mas vamos analisar aí cada questão, cada opção, melhor dizendo. Opção A. O narrador mostra-se seguro quanto ao gosto do leitor pelo fato a ser narrado? Não. O conflito que move a narrativa é a expectativa quanto ao comportamento de um menino diante da cena de quase iminente morte do burro? Não. Toda a narrativa se passa em poucos minutos, como é comum em crônicas? Não. D. O tempo é marcado pelo cotidiano. Olha como Machado de Assis trabalha, né, no texto, sempre seguindo o tempo, ou tentando seguir passos, né, que acontecem. Todos os personagens têm tempo, eles têm um movimento deles, no andar da narrativa, o fluxo acontece em um determinado local, né, e o cronista ele passa rotineiramente. Essa é a opção
Resposta D. Questão 22. O cronista emprega um tom irônico em vários momentos da narrativa. Em que trecho abaixo isso não acontece? A. Se há justiça na terra, valerão por um século. Tal foi a descoberta que me pareceu fazer e aqui deixo recomendada aos estudiosos? Não. B. Não foi pequena ação se o autor dela é homem que leia crônicas e acaso ler esta receba aqui um aperto de mão. Não esta opção também. C. Sou outro Champollion. Porventura maior, não decifrei palavras escritas, mas ideias íntimas de criatura, que não podia exprimi-las verbalmente. Não. D. Contente da descoberta, não podia furtar-me a tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. Não. E a E. Os ossos furtavam-lhe a pele. Os olhos, meio mortos, fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim. É esta a opção. Podemos observar que não acontece um certo tom irônico decorrente dessa ausência na narrativa. Essa é a opção. A resposta é a E. Questão 23. No texto lido, a existência de um burro morrendo na praça levou o cronista a escrever sobre o fato avistado. Por quê? A. Ele achou interessante que, estando próximo da morte, o animal parecia fazer um exame de consciência cujo conteúdo ele presume ter descoberto. Esta é a opção. Esta é a resposta. Vamos ver a próxima questão. Questão 24. Por meio da metáfora do burro, pode-se encontrar na crônica lida uma crítica aos indivíduos passivos diante do seu destino e que aceitam o que lhes é atribuído sem relutar. Tal referência pode ser observada por trechos abaixo, exceto em A. Isso mesmo antes de haver aprendido maneiras de cidade, de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar. Não é. B. Mordia o freio, dando assim um bonito exemplo de submissão e conformidade. Não é a resposta não é esta opção, nem a resposta. C. Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é o exame da consciência. Essa é a resposta. Ele pediu exceto. Precisamos prestar atenção a essas palavras ou termos que são fundamentais na hora de responder. Questão 25. Qual frase empregada pelo narrador personagem melhor resume sua reflexão sobre a natureza daquele animal morto na praça? A. O pensamento não é a causa da morte. A morte é que o torna necessário. Não. B. Se ele não inventou a pólvora, também não inventou a dinamite. Essa é a resposta. Nesta opção, há essa síntese dessa ideia. Ele resume perfeitamente a sua reflexão a respeito da natureza do animal. Questão 26. Assinale a opção em que o termo burro é recuperado por meio de um hiperônimo. A. O infeliz cabeceava mais tão frouxamente que parecia estar perto do fim. Não. B. Diante do animal havia algum capim espalhado. É esta a opção. Nesta opção nós temos o uso
recuperado do hiperônimo. Questão 27. Observando os recursos estatísticos empregados no texto, há eufemismo em: A. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água, estava já para outros capins e outras águas em campos mais largos e eternos. É uma questão que trabalha com suavização, né? O que é o eufemismo? O eufemismo é esse abrandamento, quando você tenta não ser tão áspero, tão grosseiro ou tão vulgar. Então a resposta da 27 é a A. 28. Assinale a opção em que o acento grave indicativo de crase não é colocado por uma situação de regência. A. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esta crônica. Correta, a resposta é a A. Não há acento indicativo de crase, não há acento grave como pede o enunciado. Devido à regência, claro. Próxima questão, questão 29. Assinale a opção em que se atribui erradamente, entre parênteses, um sentido ao termo sublinhado. Vamos ver se a relação está errada. A. O lugar não era próprio para remanso de burros, donde concluí que não estaria deitado, mas caído, repouso. Não é esta a resposta. B. Quando passei do Tilbury ao bonde, houve algumas vezes homem morto ou pisado na rua, mas a prova de que a culpa não era minha. Carro de 2 rodas. Não é esta a opção. C. Por que você não investigará mais profundamente o moral do burro? Regra de conduta. Neste caso, não é força. O moral, força. Regra de conduta é a amoral. Então a resposta é a C. Questão 30. Assinale a opção em que a classe gramatical da palavra sublinhada é diferente das demais. A. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. É esta a opção. Então nós podemos observar corretamente que a relação é a relação que é pedida no enunciado da questão 30. Então, 30, a resposta é a A. Questão 31. Assinale a opção em que a palavra sublinhada é um pronome pessoal. A. Diga-se a verdade. Não o fez, ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Não é essa a resposta. B. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência. Não é a resposta. C. O pensamento não é a causa da morte. A morte é que o torna necessário. Aqui nós temos um pronome pessoal, o O. Essa é a resposta. 31. C. De casa. 32. Assinale a opção em que se encontra um predicado verbonominal. A. O lugar não era próprio para remanso de burros. Não. B. Entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço ao pé dos trilhos de bondes estava um burro deitado. Não é essa a resposta. C.
Não poucos devedores terei conduzido para longe de um credor importuno. Não é essa a resposta. D. 2 meninos parados contemplavam o cadáver, espetáculo repugnante. É essa a resposta. Então, nós temos aí um predicado verbo nominal. Lembrando que é o verbo o responsável por isso. Então, este verbo, o verbo contemplar, ou no caso aí contemplavam, ele é um verbo que vai assumir essa característica devido à sua transitividade. Então, ele tem o aspecto verbal e o verbo nominal. Essa é a resposta, 32D. 33. Assinale a opção em que há uma locução expletiva. A. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência. Não. B. Se o autor dela é homem, que leia crônicas e, acaso ler esta, receba daqui um aperto de mão. Não. C. O pensamento não é a causa da morte. A morte é a que o torna necessário. Essa é a resposta. Nós temos aí, né, uma expressão expletiva de maneira bem clara. Questão 34. Assinale a opção em que a presença de vírgula se justifica por se tratar de um aposto. Podemos observar que pode ser uma ou mais vírgulas. Ele fala vírgula ou vírgulas. A. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa interessante, que determinei logo de começar por ela esta crônica. Não. B. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. Também não. C. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água. Estava já que outros capins e outras águas em campos mais largos e eternos. Também não. E a D. Um deles, menino de 10 anos, empunhava uma vara e, se não sentia o desejo de dar com ela na anca do burro, para espertá-lo. Essa é a resposta. Questão 35. Assinale a opção em que o pronome pessoal, sublinhado, é o sujeito da oração. A. Se a justiça na terra valerão por um século, tal foi a descoberta que me pareceu fazer e aqui deixo recomendada aos estudiosos. Não é essa a resposta. B. Além de ser a minha índole contrária a arruaças à própria reflexão, me diz que, não havendo nenhuma revolução, declaro, no caso aí, declarado os direitos do burro. Não é essa a resposta. C. Contente da descoberta, não podia furtar-me a tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. Não é essa a resposta. D. A consideração, porém, de que todos os burros devem ter os mesmos dotes principais fez-me ver que os que ficavam não seriam menos exemplares do que esse. Essa é a resposta. De acordo com o enunciado, você observe que o me, né, sublinhado na D, ela é o sujeito da oração. Questão 36. Assinale a opção em que o termo sublinhado é um elemento de coesão, sem cumprir função sintática. Vamos ver. A. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela. Esta crônica é a resposta. Logo aí, a perfeita
37. Revele a importância. Os gostos não são iguais. Revele a importância. Os gostos não são iguais. Fazendo uso de um conectivo para ligar as orações acima, qual destes explicaria corretamente a relação de sentido que se estabelece entre as orações? Vamos entender aí, essa relação correta. A. Releve a importância, conquanto os gostos não são iguais. Não pode ser essa a resposta, não é a A. B. Releve a importância, porquanto os gostos não são iguais. É essa a resposta. A relação que justifica a construção está correta. O uso do conectivo acima ou não uso do conectivo acima, ele é estabelecido da mesma forma na resposta da B. 37B de bola. Próxima questão. Assinale a opção em que a classe gramatical da palavra sublinhada foi analisada entre parênteses corretamente. Vamos ver. A. Agora, porém, no momento de pegar a pena, receio achar no leito menor gosto que eu para um espetáculo advérbio. Não. B. Alguma piedade houve no dono ou quem quer que seja que o não tem mais nada ali. Não é essa a resposta. Também a B não é. A se deixou na praça com essa última refeição à vista numeral. Também não. Quinta-feira, tarde, pouco mais de 3 horas. Vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela. Esta crônica, conjunção, também não é o que pede no enunciado. A diga-se a verdade, não fez, ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Preposição também não. F. Alguma piedade houve no dono ou quem quer que seja que o deixou na praça com essa última refeição à vista para o pessoal oblíquo também não. Essa é uma questão anulada. 39. Por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Assinale a opção em que a oração reduzida desfaz o sentido de oposição do período acima. Vamos entender. A. Malgrado vasculhar a consciência, não acho pecado que mereça remorso, não é o que está sendo pedido. Não é essa a possibilidade, porque nós não temos uma reduzida. B. Mesmo vasculhando a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Também não. C. Vasculhando a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Aí você tem uma oração reduzida que, como ele fala no enunciado, desfaz um sentido contrário ao período anterior. Observe que no período anterior, por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Nós temos esta construção da maneira correta. E aí, quando você tem essa reduzida, essa construção ela é desfeita, criando-se uma oposição. A resposta é a C. D. Não seria e nem também não seria. Tá? Então, essa é uma questão que precisa de atenção, como todas as outras. Questão 40 e última. Assinale a opção em que se encontra um período composto por coordenação e por subordinação.
A. Entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de bondes, estava um burro deitado. Não é essa a resposta. B. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. Também não é essa a resposta. C. Por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Não. D. Não furtei, não menti, não matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Não é essa a resposta. É agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leito menor gosto que eu para um espetáculo. Essa é a resposta que finaliza aí a nossa prova da EFON. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.